Bom dia, vamos começar então a terceira aula deste curso básico da pintura a óleo da Art for Fun. Hoje vamos falar sobre entender a forma. Quem não tiver a noção de como é que transportamos uma figura, um objeto das três dimensões da realidade para as duas dimensões da tela, não vai conseguir pintar e desenhar corretamente, nem pensar. Por isso, é muito importante que fiques neste tutorial, porque eu vou-te dar a noção de como é que nós entendemos e até desconstruímos essas formas dos objetos e as transportamos para a pintura. Em primeiro lugar, temos que entender o que é a forma. Quando nós tentamos fazer o desenho de um objeto num papel ou numa tela, nós pegamos um lápis e fazemos um risco. Mas, nos objetos, os riscos não existem. Bem, se os riscos não existem num objeto, então por que é que se utilizam no desenho? Os riscos foi uma invenção do ser humano para poder representar mais facilmente a forma das coisas. E é uma invenção muito antiga. Para perceber porque é que os riscos funcionam em desenho para representar as coisas, temos de entender a forma dos objetos. O nosso paralelepípedo e esta esfera vão ajudar-nos a entender. A diferença mais evidente entre eles é que o paralelepípedo tem 6 faces ou planos e a esfera não tem planos, podendo considerar-se que tem apenas uma superfície circular. E o que vemos se pensarmos em duas dimensões? No paralelepípedo, nós conseguimos ver o mínimo de uma face e o máximo de 3 faces, dependendo de como o posicionamos. Na esfera, vemos sempre apenas metade da superfície. Com base nesta evidência, podemos dizer que a transposição da forma para as duas dimensões da tela, no caso do paralelepípedo, depende do posicionamento, mas no caso da esfera, o posicionamento é irrelevante, pois em duas dimensões vemos sempre um círculo perfeito. Para explicar a forma, precisamos de algo mais do que a posição dos objetos. Precisamos de ver os objetos, o que só acontece se tivermos luz. Quando estamos a ver mais do que uma face do paralelepípedo, a luz é refletida de forma diferente em cada uma das faces visíveis. A face que reflete mais luz é mais branca e a face oposta à luz é mais escura. Para representar este objeto em duas dimensões, ou definir estas diferenças de luz, com tons, damos a noção da tridimensionalidade do objeto. Na esfera, apesar de termos apenas uma superfície, a intensidade da luz refletida na face visível dá-nos a informação sobre o volume. E se representarmos estas diferenças na tela, saberemos que se trata de uma esfera e não de um círculo. Comparem agora a luz refletida pela superfície do cubo com a luz refletida pela superfície da esfera. No cubo temos 3 zonas bem diferenciadas, correspondendo a cada uma das faces. No entanto, na esfera, temos apenas uma graduação da sombra e da luz na face visível. Agora, temos tudo o que precisamos para definir o conceito de forma. A posição ou posicionamento do objeto, que altera a maneira como vemos os planos, e a intensidade e o tipo de luz refletida por cada um dos diferentes planos. Quando coloco a nossa esfera sobre uma superfície igualmente branca, a representação em duas dimensões tem a ver com a luz que é refletida pela superfície circular da esfera, comparada com a reflexão da luz na superfície da tela, que é lisa. Se colocarmos a esfera sobre um fundo verde, a luz refletida pela esfera não se alterou, mas as diferenças entre a luz refletida pelo fundo e pela esfera são agora mais evidentes. É esta diferença dos reflexos da luz nas duas superfícies que nos permite definir os contornos da esfera. Em nenhum dos casos precisei de riscos. É o fundo que define o contorno. Quando utilizo riscos para definir a posição dos objetos, eu estou a simplificar a sua representação, mas sei que eles não existem no objeto. No caso do cubo, podemos ver claramente esta questão dos riscos. Se a luz do fundo é muito parecida com a luz do objeto, eu não vejo os riscos do próprio objeto. Nós vamos transpor para a tela a forma dos objetos conforme a vemos neste sentido. E vamos partir
para uma cara. Se estivermos a olhar para uma cara, nós temos então que definir quais são os planos, quais são as luzes e quais são os tons, o que é que diferencia essa cara. Ao introduzir a cor, a intensidade da luz é transmitida pelas diferentes tonalidades dessa cor. No caso da cara, e para simplificar, vou ensinar-vos um truque. Vou fazer uma mistura apenas com terra de siena queimada e branco. Comece com o branco. Comece sempre as misturas pelas cores mais claras. E acrescento terra de siena queimada até chegar a um tom médio da pele que eu considero satisfatório. Se quiserem podem pôr uma pintinha de vermelho só para dar mais temperatura à cor, mas não precisa. Para criar o tom mais escuro, basta separar um pouco da mistura do tom médio e juntar mais terra de siena queimada e, como opção, mais algum vermelho. Para o tom mais claro, ou o tom das altas luzes, coloca-se um pedaço de branco, sempre primeiro branco, ao qual se junta um pouquinho da mistura do tom médio. Podem, se quiserem, enriquecer este tom mais claro com um pouco de amarelo, mas também não é preciso. É com estes 3 tons que vamos então trabalhar as formas da pintura utilizando uma cara. Vamos então desenhar uma cara utilizando a simplificação da forma através de risco. Numa cara, ou em qualquer outro objeto, os riscos que utilizamos para fazer os desenhos são aqueles que melhor definem os planos da cara. Uma cara tem centenas de planos e superfícies circulares. Neste exercício, vamos reduzir o número de superfícies para 3 planos, correspondendo aos tons das cores da pele que acabamos de misturar. Vamos ver que, mesmo com esta redução do número de planos, vamos obter uma ideia correta da forma da cara. O que temos de fazer é identificar as diferenças de luz que a posição desta cara vai refletir em cada plano. Para poder identificar a luz refletida pelos planos, vamos considerar que a luz vem do lado esquerdo de cima. Agora, com o tom mais escuro da cor da pele, vamos assinalar os planos que, face à direção da luz, se situam na sombra. Podíamos ter começado por pintar os planos mais luminosos, ou seja, com mais luz refletida. Mas como estamos a pintar sobre uma tela branca, vamos deixar a pintura das altas luzes para o fim. Os planos que vamos pintar como zona de sombra não são difíceis de identificar. Temos a zona da direita oposta à luz, a zona dos olhos, a base do nariz e a zona do nariz oposta também à luz. Podemos desde já colocar um pouco mais de terra de sombra queimada na mistura para acentuar a zona do pescoço situada na sombra. Depois de completar a pintura dos planos de sombra, vamos avançar para o tom intermédio. Como a cara tem zonas circulares, podemos considerar que entre os planos de sombra que já pintamos e os planos de luz, existem planos intermédios que servem para suavizar a transição. Vamos por isso pintar estas áreas ou planos que estão junto a cada zona de sombra com um tom intermédio. Nos contornos do lado esquerdo da cara, o lado que recebe a luz, não vemos zonas de sombra. Mas, tal como acontece na esfera, vemos o reflexo de luz reduzindo à medida que a inclinação da superfície se altera. É por isso que podemos pintar estas zonas com o tom intermédio. O resto dos planos, que são as zonas com mais luz refletida, vão ser pintados com o tom mais claro. Em termos de planos, que o posicionamento desta cara nos mostra, e de luz refletida, não precisamos de mais nada. A forma da cara está concluída. Temos agora a base para incorporar detalhes, como por exemplo os olhos. Também podemos avançar com a pintura de planos intermédios para moldar a cara até ao detalhe que entendermos. Podemos acentuar as zonas ainda mais escuras, utilizando um preto ou um castanho Van Dyke. Para concluir, vou definir os contornos da cara, não com riscos, mas pintando, claro está, o cabelo e criando um fundo. Optei por pintar um fundo escuro para que, tal como aconteceu quando colocámos a esfera no fundo verde, tenha uma melhor definição dos contornos da nossa cara. Como viram, com a orientação da luz e a utilização dos 3 planos, definimos a forma de um objeto tão complexo como a cara. Entender a forma como o posicionamento e a luz refletida vai permitir pintar qualquer elemento, por mais complexo que ele seja. Bem, então chegamos assim ao fim da terceira aula do curso básico da Art for Fun sobre pintura a óleo. Eu espero que estas noções básicas sobre a forma, o entender os objetos, tenham sido úteis para poderes melhorar os teus desenhos e as tuas pinturas. Se gostaste deste tutorial, dá um like, subscreve o canal e ativa o sininho para ficar a saber quando é que está preparada para ti a 4ª aula que vai tratar do tema Entender a Cor. Se não viste ainda
a lição número 1 e a lição número 2, então deixo-te aqui o link para ter acesso a esses conteúdos. Não percas. Já agora, um último conselho. Diverte-te a pintar e a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz. Muito obrigado e até à próxima.